Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Nós vamos estar estudando agora os versículos 14 até o 19, que diz assim: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Para governar o dia e a noite o fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Meu Jesus, que texto rico. Nós estamos aqui no quarto dia da criação. Nesse quarto dia tem tantas coisas sensacionais, tantas coisas maravilhosas. É Deus criando aqui o sol, a lua e as estrelas. Deus criando aqui todas as estrelas. Eu falei num vídeo para vocês que existe mais de 200 bilhões de estrelas. Existe inúmeros planetas igual à Terra. Existem galáxias, muitas galáxias, mais de 200 bilhões de galáxias igual da Terra. Imagine quantas estrelas. E aqui Deus ele pôde identificar dois, fora as estrelas, porque aí não dá para se contar. Mas aqui ele pôde falar de dois luzeiros importantes. E esses dois luzeiros, aqui está no versículo 15. Ele diz no versículo 16 que o luzeiro maior é para governar o dia e o menor para governar a noite. Deus fez aqui o sol e a lua. Claro que eles têm uns objetivos, têm os seus propósitos. Queridos, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é essa preocupação de Deus colocar as coisas em determinado lugar. E aquela coisa ficar ali, o sol ficar ali, naquele espaço, naquele lugar. Se você estudar um pouco sobre onde o sol localiza, você vai perceber que ele está num lugar onde há possibilidade de trazer para a Terra a luz que a Terra precisa, o calor que a Terra precisa, nem muito e nem pouco, nem de mais e nem de menos. Que coisa fantástica. E lembrando você que o Sol, ele é bem maior do que a Terra. Mas existem outros sóis que são bem maiores do que esse, muitas vezes. Existe determinado luzeiros ou luzeiro que dá mais ou menos 160 mil vezes maior do que o Sol. Imagine você um outro luzeiro que não é o Sol, 160 vezes, 1000 vezes maior do que o Sol. O Sol está num lugar que deveria estar. Se tivesse mais baixo, não traria o calor necessário para produzir para a Terra. Se tivesse mais longe, também não traria as condições necessárias para que as plantas e os seres vivos pudessem usufruir desse calor do sol. Você sabe que pegar o sol é vitamina D. É Deus trazendo vitamina D para as coisas criadas. Olha, pesquise lá qual a importância
dessa vitamina D, onde está o Sol localizado, qual a distância da Terra e que se faz necessário estar nessa distância e que não é o maior luzeiro que existe, existem outros que brilham até muito mais do que o Sol e aquecem muito mais do que o Sol e muitas vezes maior do que o Sol, e Deus colocou o Sol. Qual o objetivo aqui? Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite e sejam para eles sinais. Olha que interessante, seja eles para sinais, ou seja, os luzeiros são sinais. Você consegue enxergar aqui o que Jesus, o que Deus está dizendo aqui? Que o Sol, as estrelas, a Lua são sinais. O que é um sinal? Sinal é um apontamento, está apontando para algum lugar. E o que esse sinal está apontando para quem? É isso que é importante aqui, nós termos essa compreensão. Se você começar a ler aqui a palavra de Deus, você vai encontrar o Senhor falando, profetizando através de Isaías, quase 800 anos antes de Jesus, falando sobre isso. Olha, Isaías capítulo 13, versículos 9 e 10. Olha o que diz aqui, Isaías 13, 9 e 10. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, olha aqui, o sol, que coisa, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Está falando sobre a vinda de Cristo, está falando sobre Jesus, a sua vinda. Você quer ver mais? Que coisa sensacional! Ezequiel capítulo 32, versículos 7 e 9. Ezequiel 32, versículos 7, é isso mesmo? É versículos 7 e 8. Olha o que diz aqui, Ezequiel 32, deixa eu achar ele aqui. Quando eu te extinguir e cobrirei os céus e farei engrandecer as suas estrelas. Não, farei enegrecer as suas estrelas e cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz, porque por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e a terra trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus dos exércitos. Olha que coisa! Você quer ver mais? O que sinal é esse que Jesus está falando aqui? Que está dizendo aqui, ó, disse também que haja Deus luzeiros a firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais. Que sinais são esses? Mateus 24, 29 a 31. Olha o que diz aqui Mateus 24, 29 ao 31. A vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará suas claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal, olha aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Que sinal é esse que está dizendo aqui? Para que Deus fez isso? Qual o objetivo de Deus ter criado os céus? Nos céus os luzeiros, o sol,
a lua, as estrelas, e aqui diz que eles serão, né, sejam eles para sinais. Que tipo de sinais são esses? Está falando aqui sobre escatologia, está falando aqui que essas estrelas, esses luzeiros, o sol, a lua, vai servir para o dia, para a noite, vai servir para as estações, porque diz aqui, ó, para as estações, para o dia e para a noite, mas também para sinais. Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dia e anos, dias, anos e estações. 4 coisas que servem aqui. Primeiro, sinais. E eu estou lendo aqui a vinda do Filho do Homem. E interessante que aqui em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28, olha o que diz aqui. Lucas capítulo 21, a vinda do Filho do Homem. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Que é isso? Quer ver mais? Apocalipse 6, versículos 12 e 13, vai falar sobre o 6º selo. Sobre o 6º selo, vamos ler? Vamos ler aqui o que quer dizer Apocalipse capítulo 6, sobre esses selos, ou esse 6º selo. Olha que coisa impressionante, que coisa espetacular. O que está dizendo aqui? O que a palavra de Deus diz para nós? É extraordinário. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 6, versículos 12 ao 13. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda com sangue, as estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Gente, o que a palavra de Deus está dizendo? O que Deus está falando aqui logo no início, logo no princípio, logo aqui no 4º dia da criação? O Senhor já está dizendo que sejam eles para sinais. Eles quem? Sejam as estrelas, o sol e a lua. Que sinal que nós vamos ver? Que sinal que a humanidade irá ver da vinda do Filho do Homem? Da vinda de Jesus? O que vai acontecer? Sem contar que você percebe que quando Jesus morreu, houve uma grande escuridão, um grande terremoto, escureceu tudo. Às 3 horas da tarde, o sinal dizendo: esse é o Messias, esse é o Cristo. Você está entendendo o que está dizendo aqui no 4º dia? Não é somente a criação do 4º dia, mas o significado e o objetivo desta criação do sol e da lua, das estrelas. Diz a palavra de Deus que as estrelas cairão, o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho. Assim será a vinda do Filho do Homem, todo olho o verá. Olha, querido, olha, querida, o que a palavra de Deus, logo no início, está falando de toda a Bíblia. Por isso que eu sempre digo, se você estudar Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, principalmente, não é mais Gênesis, vamos dizer o Gênesis 50 capítulos, você vai encontrar toda a Bíblia aqui. Só no livro de Gênesis você encontra todos os assuntos que se fazem necessário. Por quê? Porque os próprios judeus, quando Jesus veio, ele tinha qual Bíblia? Tinha a Torá, tinha o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os escritos dos profetas e os salmos. E ele manda a gente examinar
o livro de Moisés, o Pentateuco, o livro que os discípulos, o livro que Jesus lia, que os judeus liam, era o Velho Testamento, era a Torá, era o Pentateuco, eram os profetas, era os Salmos. Por quê? Porque eles que sinalizam que Jesus de fato é o Messias, que Jesus de fato é esse que havia de vir e veio com seu objetivo de salvar a humanidade desse caos, dessa catástrofe, desse fim do mundo. Porque diz aqui que o Filho do Homem vai buscar, porque diz a palavra de Deus que ao som da trombeta, o estrondo da trombeta, os anjos tocarão a trombeta, Jesus irá aparecer sobre as nuvens do céu, arrebatará, haverá o arrebatamento dos escolhidos, dos salvos. Qual o sinal, ou quais os sinais que teremos? São vários. Nações contra nações, peste, fome, mas também haverá esses sinais aqui, quando Deus criou aqui o quarto dia, Ele já pôde dizer que sinais são esses. Os hebreus, as pessoas já sabiam. Tanto é que foi escrito depois de muitos anos o Novo Testamento já falando sobre isso. E se você pega a referência, você vai ver que estes são os sinais da vinda do Filho do Homem. O sol, a lua, as estrelas foram para beneficiar a terra, mas serviram também de sinais, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite. Você sabe que Jesus, ele representa o dia, Satanás representa a noite. O próprio Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse: olha, é melhor a gente ir de dia, à noite não dá. Né? Jesus, se você ler lá Lucas capítulo 11, você vai ver Jesus falando sobre dia e noite, né? Sobre a luz, sobre as trevas. E aqui diz ainda, olha, separação entre o dia e a noite, e sejam eles os luzeiros, e sejam eles para sinais. Aí você deve perguntar: que sinais são esses? Sinais, separação entre o dia e a noite. Sinais para fazer o quê? Para fazer 4 coisas: para separar dia e noite, para governar aqui a noite e o dia, também, olha aqui, outro tipo de sinal. Para quê? Olha o que está dizendo: os luzeiros servem para quê? Qual o objetivo? Olha que interessante, para iluminar a terra e faz... Olha aqui, seja para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. Qual o objetivo? Iluminação da terra. Você sabe que só é capaz, só tem condições das plantas de nós sobrevivermos por causa do dia, por causa do sol. Aqui está um grande mistério, porque se você perceber nos versículos antes, no texto antes, no terceiro dia, você vai ver Deus criando aqui a semente e as árvores. Só que elas não alimentavam do sol, da lua, das estrelas. E agora Deus está dizendo, é como se Deus fizesse assim: eu estou invertendo. Na verdade, eu tinha que fazer primeiro o sol, a lua, as estrelas, fazer a separação aqui das estações, do dia e da noite, das estações do dia e do ano, para depois criar semente, criar árvores frutíferas. Percebe que Deus, ele inverte aqui, é para dizer que Ele sustenta todas as coisas criadas, independente de ter sol, de ter lua, de ter as estrelas. Se o sol traz vitaminas, né, como diz aqui, fotossíntese, né, se o sol traz fotossíntese para as plantas, traz vitamina D para todas as coisas criadas, para nós, principalmente para os seres humanos, é importante nós termos o sol. O sol serve para iluminar, mas serve para alimentar, para trazer também essa vitamina, dar condições, o solo para produzir, para que as sementes possam assim frutificar, nós sobrevivermos.
ela foi invertida. Se a gente analisar, o sol e as estrelas, os luzeiros, tinha que estar no terceiro dia, não no quarto dia. É Deus dizendo simplesmente assim, olha, eu sou a luz maior, eu sou o sustentador maior. Eu não quero que vocês confundam que quem dá vida sou eu. Eu vou colocar uma luz, uma claridade, o sol, a lua, para dar vida, mas quem dá vida de fato sou eu. Pode não ter lua, pode não ter sol, eu que dou a vida. É isso que Deus está dizendo. Eu sou mais do que o sol, eu sou mais do que a lua, eu sou mais do que as estrelas. Imagine você a confusão que daria se Deus tivesse feito primeiro aqui, colocasse na ordem correta. Fizesse assim, ao invés de colocar sementes, colocar aqui produzir ervas, produzir relva, produzir semente, árvores, ele fizesse primeiro o sol, a lua, as estrelas no terceiro. Se hoje já dá uma grande confusão, muitas pessoas estão adorando o sol, tem muita gente adorando chuva, adorando ventos, adorando estações, adorando primavera, adorando o inverno, adorando o verão, adorando o outono, adorando o inverno, as árvores, adorando a luminosidade, a luz. Quantos têm o sol como Deus? Constantino era um adorador que criou a religião cristã. Constantino, ele era um adorador do sol. Ele era um que adorava o sol. E para dizer para você, na palavra grega, você vai ver que o sol tem tudo a ver com o domingo. Tem a ver com divindade. O povo criou essa divindade, o povo que criou essa divindade. Então Deus fez o sol aqui no quarto dia, não foi por acaso não, porque já sabia que muitas pessoas iam adorar o sol. Imagine se o sol tivesse nascido primeiro do que a semente, do que as árvores, do que a terra, né? Assim, as ervas, a relva. O que ia acontecer? Todo mundo fala, não, o que está dando vida à semente, o que dá vida à semente, às árvores, às coisas, é só o sol. Nós sabemos que o sol produz vida, nós sabemos que o sol traz vitaminas, nós sabemos que o sol traz fotossíntese para as plantas, e com isso há muitas outras coisas que a planta traz, o oxigênio para organizar a terra, né? Que há uma organização, traz vitamina para a humanidade, para as coisas criadas. Mas o que Deus está dizendo aqui é que esses sinais, é que eu preciso perceber esses sinais, que eles foram criados para sinais. E que sinais são esses? Foram criados para dizer para eu e você que Deus de fato é a nossa luz. Por isso que no primeiro dia criou Deus a luz, separou luz e trevas, porque Ele diz, eu sou a própria luz. Eu sou a própria luz. Eu sou a sua vitamina. Eu tenho condições eu sou o seu sinal maior. Eu sou o mais importante. É isso que nós precisamos perceber aqui, quando Deus cria aqui, no quarto dia, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, e para dias e anos. Então preste atenção, aqui aparecem as estações, aqui aparecem os dias e os anos, os meses, aqui aparecem as horas, aqui que começa o homem então a identificar, é através da luminosidade, através do sol, né, da sombra, que você vai perceber quando você estuda aí, você vai ver que os homens conseguiu decifrar o tempo através do sol. É através do sol e da lua que são capazes de perceber o dia e a noite, o horário, criar as horas, criarem assim o tempo, porque Deus não precisa de tempo. Mas muito mais do que isso, o que Deus quer que eu e você, nós entendamos, é que
esses luzeiros, eles foram criados como sinais. Sinais da vinda do Filho do Homem. Sinais. Quando a gente perceber que a natureza, que as coisas estão diferentes, é um sinal. Se o sol escurecer, é um sinal. A lua não dá o seu brilho, é um sinal. Quando há um eclipse, é para dizer que um dia vai haver escuridão. Quando não houver luminosidade, vai haver escuridão. Mas para alguém que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, sempre será dia. Porque nós não dependemos do sol e da lua, porque nós temos alguém que é maior do que o sol, do que a lua. Jesus é muito mais do que o sol da justiça, muito mais do que o sol, muito mais do que a lua, muito mais do que as estrelas. Aqui não mostra somente o Deus Todo-Poderoso, grande, que alimenta, mas um Deus que, quando cria as coisas, Ele cria com um objetivo fim. Ele cria para nos revelar, nos iluminar nossa mente, para dizer para eu e você que um dia esse sol vai escurecer, não vai dar o seu brilho, a lua irá escurecer, as estrelas do céu irão cair, o mundo irá acabar, irá haver uma destruição desse planeta ou dos planetas, porque se o sol, a lua, as estrelas vão cair, vão desaparecer, o mundo irão ser destruído, né? As coisas irão acabar, a escatologia irá acontecer, né? O arrebatamento irá acontecer, mas que nós tenhamos consciência de que Jesus irá trazer paz para aqueles que o têm como único e suficiente Salvador, que sabe que Ele é esse Deus todo-poderoso, esse Deus magnífico, esse Deus grande, esse Deus que cria os luzeiros, não somente para nos beneficiar, mas para nos dar os sinais. Olha aqui, está no plural. Sejam eles para sinais. E nós lemos aqui, nós lemos aqui em Ezequiel, nós lemos em Isaías, nós lemos aqui em Mateus capítulo 20, quanto? Vamos ver aqui de novo. Mateus 25, 24, né? Mateus 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha aqui, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando Jesus foi assunto ao céu, quando Jesus foi levado ao céu, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai encontrar que Jesus foi sobre as nuvens e os anjos que estavam ali, falou para aqueles homens que estavam vendo, desculpa, os anjos falaram para aqueles homens que estavam, assim como vocês estão vendo, Jesus subindo, Ele há de vir sobre as nuvens. Quando escurece, quando as nuvens estão nos céus, é para você olhar e saber que Jesus pode vir sobre elas. Queridos, queridas, sinais. Você consegue ver, enxergar logo aqui em Gênesis o que Deus está dizendo. Com a criação do quarto dia, isto é extraordinário. Eu não tenho que olhar para o sol, para a lua e para as estrelas, simplesmente olhar e achar lindo. É lindo, mas é muito mais do que isso. É saber, primeiro, que eu não devo adorá-lo, que eu não devo diviná-lo, que eu não devo colocar eles como os divinos,
que eu não devo prostrar aos pés diante dos luzeiros, que eu não devo olhar para as estrelas e achar que isso é um Deus, não devo endeusá-lo, mas ver Deus por trás deles, ver Deus por trás dos luzeiros que servem como sinais para a vinda do Filho do Homem, para estações, para o dia, para o ano. Eu ver dia após dia, ano após ano, que Jesus está às portas, que Ele virá, voltará, que Ele morreu, ressuscitou, subiu, mas vai voltar. Eu preciso ter esta compreensão. Não acabou, não. Nós temos muitas outras coisas para ver aqui. Muitas outras coisas para ver aqui. Espero que vocês estejam aprendendo como eu estou aprendendo, passeando pela Bíblia. Como é maravilhoso ver a ação de Deus na criação, no quarto dia. Essa grandeza desse Deus, o que Ele está nos iluminando para compreender sobre Ele, que Ele é maior, Ele é melhor, Ele é o tudo, Ele é a nossa vitamina, Ele é que cria o sol, os luzeiros para nos beneficiar, mas para também nos dar como sinal que um dia Ele vai vir sobre as nuvens do céu. Passeando pela Bíblia é a nossa nova série. Eu vou voltar daqui a pouco. Até a próxima.